Meus amigos, minhas amigas, irmãos em Cristo Jesus, ainda neste ambiente de oração, ousamos elevar a Ele a nossa prece humilde, pedindo que Ele permita que seus mensageiros nos inspirem para que eu e o Osso possamos trazer a cada um de vocês palavras capazes de atender à sede particular de cada um. Que o Mestre também dê a vocês a sabedoria de aproveitar aquilo que deva ser aproveitado. Meus irmãos, o nosso propósito nesta noite não é trazer ensinamentos. Viemos aqui com o coração aberto para partilhar com cada um de vocês sentimentos. Então, antes que alguém estranhe virmos aqui falar de memórias de um padre, vamos esclarecer que não estamos para fazer proselitismo de nenhum padre, não é esta a nossa intenção. Apenas trazemos a vocês as nossas experiências a partir da leitura de um livro que é um clássico da doutrina espírita. Apenas isso. De um espírito que nos relata a sua última encarnação, que fora um padre da Igreja Católica. Então podem ficar tranquilos, não erramos o endereço, e nem vocês erraram o lugar. Nosso propósito, meus irmãos, é falar de sentimentos. Então eu vou pedir licença para fazer uma leitura de Emmanuel, sobre sentimentos. Está no livro Vinha de Luz. Diz Emmanuel: meu amigo, no vasto caminho da terra, cada criatura procura o alimento espiritual que lhe corresponde à posição evolutiva. A abelha suga a flor. O abutre reclama despojos. O homem busca emoções. Mas ainda mesmo no terreno das emoções, cada espírito exige tipos especiais. Há sofredores inveterados, que outra coisa não demandam além do sofrimento. Pessimistas que se enclausuram em nuvens negras, atendendo a propósito deliberado durante séculos. Suprem a mente de torturas contínuas e não pretendem construir senão a piedade alheia sob a qual se comprazem. Temos ainda os ironistas e caçadores de gargalhadas, que apenas solicitam motivos para o sarcasmo de que se alimentam. Observamos os discutidores, que devoram páginas respeitáveis com o único objetivo de recolher contradições para sustentarem polêmicas infindáveis. Reparamos os temperamentos enfermiços, que sorvem tóxicos intelectuais através de livros menos dignos, com a incompreensível alegria de quem traga envenenado licor. Os discípulos de Jesus, porém, aquele homem que já se entediou das substâncias deterioradas
da experiência transitória, pede a luz da sabedoria, a fim de aprender a semear o amor em companhia do Mestre. Então, irmãos, o nosso propósito é atender a estes que buscam as experiências cristãs. Queremos convidar cada um de vocês nesta noite a se interessar por uma obra que é belíssima. E nós viemos partilhar as nossas experiências tendo lido esta obra. Memórias do Padre Germano, eu vou contar inicialmente a parte histórica do livro e depois nós estaremos relatando a vocês algumas das passagens deste livro. E nosso intuito é simples, àqueles que já leram, que releiam. E aqueles que ainda não conhecem ou ainda não leram este livro, que leiam, mas que comecem a ler hoje. Mas leiam com alguns critérios, porque é um livro especial. E nós vamos estar abordando estes critérios ao longo desta nossa fala. Vejam vocês, o livro é um livro mediúnico, recebido na Espanha no século XIX. Foi recebido, ditado pelo espírito do Padre Germano, a um médium, que eles chamavam de médium falante, hoje nós dizemos médium psicofônico, Eudaldo Pagés. E ao lado de Eudaldo Pagés, existia Amália Domingos Soler, um ícone do movimento espírita na Espanha. E a Amália Domingos Soler, com a sutileza de pensamento e aquela mediunidade intuitiva que lhe era própria, é capaz de fazer os apontamentos destes relatos e transformar estes relatos, estes fragmentos de memórias do Padre Germano, em artigos que foram sendo publicados em periódicos espanhóis. E no ano de 1900, um dos donos desses periódicos espanhóis, vendo a preciosidade dos artigos, resolve publicar o livro Fragmentos de Memórias do Padre Germano. Então é um livro de 1900. Para o Brasil e para o português, este livro foi traduzido no ano de 1917, publicado pela primeira vez no Brasil pela Federação Espírita Brasileira. Desde então, nunca mais o livro Memórias do Padre Germano deixou de ser sempre reeditado. A FEB deve estar na 25ª ou 26ª edição. Posteriormente, na década de 70, o Instituto de Difusão Espírita de Araras também iniciou a publicação da obra. E mais recentemente, precisamente no ano passado, a editora 3 de Outubro lançou o mesmo livro lançando pela primeira vez na sua editora. Então vejam que é uma obra que já perpassa anos no movimento espírita. Quem de vocês já leu? Por favor, levante o braço. Que bom, que bom. Eu acho que cada um que levantou o braço e que já leu, já está compartilhando com o que nós dizemos da obra. Porque realmente é uma obra memorável, é uma obra preciosa. E para mostrar a importância do livro, eu vou citar a vocês uma fala da Amália Domingos Soler, que ela cita prefaciando a edição, a primeira edição em 1900. Diz Amália: aqui neste livro, cada palavra tem tanto sentimento, tanta religiosidade, tanto amor a Deus, veneração às suas eternas leis e admiração à natureza, que lendo estes fragmentos de memória,
o espírito mais conturbado se aquieta. A alma mais cética reflete. E o homem, o mais criminoso, se comove. E cada um à sua maneira passa a buscar Deus na certeza de sua existência. Gente, a Amália não exagera em uma vírgula. O livro nos traz este conteúdo. Eu vou estar depois relatando para vocês um dos episódios do livro. O Orson vai contar as suas experiências tendo lido. Então nós estaremos fazendo com vocês essa partilha de sentimentos a partir de uma obra. Meus amigos, é uma satisfação aqui estar outra vez. E nós convidamos o Francisco para estar conosco, porque o Francisco, ficamos amigos há muito tempo, há pouco tempo, aliás, a questão de 2 anos aproximadamente. E o Francisco demonstrou ser uma pessoa bastante estudiosa, bastante interessada em pesquisa, e eu li este livro há mais de 35 anos. Meu velho pai sempre me estimulou a ler, e ele dizia uma frase que me marcou a existência. Foram 3 livros que me marcaram a vida. O primeiro, Paulo e Estevão, a saga de Saulo, que no encontro com Jesus às portas de Damasco, transformou-se em Paulo depois das experiências ali demonstradas. Do Calvário ao Infinito, ditado pelo Espírito Vitor Hugo, a médium Zilda Gama. E finalmente, Memórias, ditada pelo Espírito Padre Germano ao médium Eudado Pagés, pela psicofonia, e que a Amália transformou, organizou em contos romanceados. E realmente, quando a editora 3 de outubro enviou o livro, relançando ou lançando a sua edição, a 3ª editora do Brasil a apresentar a obra, quando começamos a ler e relembrar os contos belíssimos, nos lembramos do Francisco, a quem nos tornamos amigos há pouco tempo. E percebendo esse espírito de pesquisa, de busca, de estudo do Espiritismo, o presenteamos com a obra. E ele nos devolveu alguns dias depois, dizendo: isto aqui não é uma pérola, é uma mina de ensinamentos. E nós vamos encontrar na sequência dos capítulos, todos eles contos romanceados, a presença ilustre desse espírito que foi sacerdote antes da codificação do Espiritismo. Mas ele era um padre diferente, ele era um padre médium, era um padre que via os espíritos, que sentia os espíritos, que falava de vidas passadas, era um espírito que atendia exatamente ao dever da caridade, pois era um espírito que se importava com o próximo em toda a sua extensão. A sua principal característica era realmente o cumprimento do dever. Desde as primeiras páginas até o final do livro, nós vamos encontrar essa plena consciência de um espírito comprometido com a caridade, pois que ele ia ao encontro das necessidades humanas, ele atendia os sofredores que o procuravam, ele era uma pessoa carismática, alguém que se interessava pela sorte do outro, alguém que procurava atenuar as aflições alheias, tendo se tornado muito famoso por causa disso, porque operava, entre aspas, milagres de transformação no coração das criaturas. Ele foi um padre perseguido pela igreja do seu tempo. Os seus superiores não concordavam com a sua maneira de falar, porque ele falava o que tinha que falar, ele não se submetia aos rigores, não se submetia aos dogmas da igreja, embora fosse sacerdote. Ele era um pouco rebelde com os ditames da igreja, porque o seu compromisso era com a sua consciência, e em diversas passagens nós vamos encontrar a sua recusa a ajeitamento dos interesses da igreja, porque o que ele queria era viver o evangelho. Ele teve uma infância sofrida,
foi abandonado pelos pais, a mãe era prostituta, o pai o deslocou de casa aos 5 anos, mandou embora, e ele foi educado, alfabetizado pelos padres. Tornou-se padre. Mas os padres, os bispos, os seus superiores, conheciam bem a sua índole, no dizer deles, um tanto rebelde, uma índole não pacificada, uma índole que contrariava os princípios da igreja na época. E no dia da sua ordenação, quando ele foi se dirigir ao público e aos seus superiores que vieram à sua ordenação, naquele púlpito que havia como este aqui, colocaram um frei escondido aqui embaixo, com um martelinho na mão, para que, conforme o que ele dissesse, ele martelasse o pé e ele parasse a sua fala. No entanto, ele, sendo um padre médium, conhecedor dessas possibilidades mediúnicas, conhecedor dos fluidos, ele colocou a mão sobre a cabeça daquele frei e o frei adormeceu. E ele não levou nenhuma martelada no dedão, e falou durante 2 horas, causando um furor naqueles padres, naqueles bispos, os seus superiores, que ali estavam contrariados com a sua exposição verbal. E por causa dessa exposição, por causa dessas declarações que contrariavam aqueles interesses, ele foi expulso dos grandes centros da época, dos grandes centros populacionais. E foi localizado, ele localizou depois, uma paróquia muito pequena, uma paróquia distante, onde ele fez o exercício do seu sacerdócio. E foi ali, no contato com os simples, com os humildes, com os pobres de toda ordem, não somente os pobres materialmente falando, mas os marginais morais, os pobres de moralidade, os carentes, os aflitos, aqueles que sentiam sede de afeto e de amor, é que ele trazia toda a sua sabedoria, inspirado naturalmente pelas forças celestes que o amparavam, pela mediunidade natural que ele possuía, repleta de sabedoria. E o padre Germano transformou a sua vida, pois, no ministério, no exemplo de levantar o próximo, de recuperar os marginais. Para vocês terem uma ideia, ele levava os marginais para casa, como no caso do capítulo O Encapuzado, em que ele esconde um prisioneiro, um criminoso, que estava fugindo da polícia, ele o esconde da polícia, traz-o para a sua própria casa, auxiliado pelo seu cão, Sultão. Ele tinha um cachorro que se chamava Sultão, e o processo de identificação com esse cão é uma coisa tremenda. Na década de 70, quando Chico Xavier recebeu uma mensagem psicografada pelo médium Chico Xavier, este afirmou que o padre Germano estava acompanhado do seu cão Sultão, porque eles tinham uma perfeita identificação que ia pelo olhar. O padre olhava e o cachorro entendia o que ele queria, e este cão fiel, amigo do padre, ajudava-o, e ele trazia, pois, nessa história do encapuzado, trazia o homicida para casa, e recuperou-o moralmente, enviando-o para outro continente, que depois esse homem agradece a grandeza desse padre que o recuperou moralmente. Mas não é só. O primeiro capítulo se chama O Remorso, e conta a história de um juiz que procurou a orientação do padre, porque muita gente o procurava, exatamente pela sua sabedoria, e esse juiz o busca para dirimir uma dúvida cruel que guardava dentro de si, porque ele tinha que condenar à morte um homem considerado autor de um crime. Mas o padre fala: cumpra a lei, você não é o juiz. Mas eu não posso cumprir a lei, porque o assassino sou eu. O preso, aquele que fora preso como suspeito, não era o verdadeiro assassino daquele caso, era apenas alguém que estava tentando livrar-se de um outro crime e entregou-se como o autor para tentar livrar a própria consciência. Mas o próprio juiz que julgava o caso procurou o padre para saber como agir diante daquele caso, já que a sua consciência o acusava do crime. E nós vamos encontrar casos assim. O capítulo Os Presos, que está quase no fim do livro, me fez chorar convulsivamente quando viajava para São Paulo. Na primeira vez que li o livro, há mais de 35 anos atrás, não sei explicar o motivo, mas pulei esse capítulo, não li. Agora, na segunda vez que o livro chegou, antes de presentear o Francisco,
Eu também não li o capítulo Os Presos. E depois, indo fazer uma palestra em São Paulo sobre o livro, porque nós temos feito a palestra conjuntamente, mas temos feito separados também. Ora ele faz, ora eu faço, às vezes fazemos juntos quando dá certo. E indo a São Paulo fazer uma palestra sobre o livro, eis que me coloco a ler novamente o capítulo Os Presos. E este capítulo me fez chorar tão convulsivamente, que incomodei o meu vizinho de banco. O que será que está acontecendo com esse louco aí que está chorando sem parar? Mas era impossível segurar, porque o livro vai levando a gente a esses episódios que relatam os dramas humanos, pois que o padre vai relatar nesta obra romanceada as suas experiências como homem, um homem que tinha o estrito cumprimento do dever, mas ao mesmo tempo ele relata no livro os dramas humanos ouvidos em confissão. Como sabem vocês, é prática da Igreja Católica a confissão. E ele, como sacerdote, ouvia os dramas e as angústias humanas em confissão. E agora no livro ele vem contar esses dramas humanos, claro que sem identificar pessoas, sem identificar lugares ou datas, mas traz aquilo que ainda permanece conosco. Passou o tempo, séculos se escoaram no tempo, no entanto, os dramas humanos, as misérias morais, ainda continuam com a humanidade. E estas lições, embora o livro tenha mais de 110 anos, estas lições preciosas calam fundo no nosso coração, pelo conteúdo extremamente motivador para pensarmos na importância do amor ao próximo, na importância da caridade, na importância toda desse importar-se com o próximo. Quando o nosso João anuncia aqui mais essa iniciativa do IEFA, essa iniciativa da construção de uma nova unidade voltada para as pessoas mais necessitadas, uma obra que não é de fulano nem de cicrano, mas é uma obra de todos. Isto é o importar-se com o próximo, e todos nós podemos nos importar com o próximo, direcionando a nossa visão, saindo da acomodação ou da indiferença. E era isto que o padre Germano fazia. E nós vamos encontrar em todos os capítulos essa extrema noção do dever consciencial. No final da palestra, mostraremos algumas frases extraídas do livro, para que tenhamos a dimensão do que é esta noção consciencial do dever atrelada à caridade. É muito interessante pensar nisso, porque todos os relatos, nós percebemos que o padre se desnuda perante o leitor. Ele mostra as suas dificuldades de ser humano, de homem, desnuda-se abrindo o coração e confessando-se ao leitor. Mas ao mesmo tempo em que confessa-se nas suas dificuldades, ele que teve um encontro pessoal com o Cristo, narrado com uma beleza literária que encanta os nossos olhos e a nossa emoção, ele também relata os dramas humanos. Mas não só relata os dramas humanos. O mais interessante é ler e sentir as orientações sábias que ele dirige ao coração aflito, ao coração angustiado, ao coração que está no vazio existencial, ao coração que se bate nas indecisões, nas dúvidas, nos sofrimentos, nas enfermidades, na consciência de culpa. Valoriza o tempo. É uma obra preciosíssima. Não é uma obra para ser lida apenas, mas é uma obra para ser sentida. E nós temos feito a palestra desse livro dezenas de vezes. Já fomos em muitos lugares, porque percebemos a importância de resgatar esta pérola, que o Francisco chama de mina, resgatarmos isso para as gerações mais novas de idade, e as gerações mais novas de espiritismo, porque se trata de orientação atualíssima, é uma obra clássica doutrinária espírita. Nós ficamos contentes quando vimos que algumas pessoas levantaram as mãos, mas muitas outras ainda não conhecem. Então nós queremos sugerir, o livro está fartamente disponível nos sebos, nas bibliotecas, porque é um livro muito antigo, mas ele é repleto de histórias. E eu, como não sou bobo, convidei o Francisco, que é mineiro, e o mineiro é bom para contar história. Eu não sei contar história. Eu sei fazer palestra, mas não sei contar história. E em cada palestra o Francisco conta uma história. Vamos ver que história ele vai contar para nós hoje.
Gente, antes de entrar na história, me permitam um aviso. Existe um veículo estacionado em frente à garagem, é um Celta prata, placa DIJ 2178. Pedimos que o veículo precisa ser retirado de frente à garagem. Então, já que ele falou de mineiro, vamos citar um outro mineiro que já passou por aqui no final do ano passado. Eu acho que foi aqui que ele falou o seguinte: existem alguns livros que ele chama de livro cebola. Vocês lembram disso? O Haroldo, não é? Ele não falou isso aqui? Eu acho que foi aqui que eu ouvi essa expressão do Haroldo Dutra Dias. Existem alguns livros que ele chama de livro cebola. É aquele livro que você lê, tira uma casca, aí chora um bocado. Tira mais uma casca, chora mais um bocado. E assim você vai lidando com este livro e lidando com as suas emoções, com os seus sentimentos. São diversas obras na doutrina espírita que são escritos. Emmanuel fala isso na introdução ao livro Renúncia. Livros escritos para serem lidos com o coração. Este é o critério para ler Memórias do Padre Germano. Não posso ler com a razão. Não é uma leitura para que o meu intelecto faça. Senão vai ser mais um livro que eu li. Agora, ler com o coração é projetar-se na história. Como disse o Orson, mudam os cenários. Os autores e os dramas vividos permanecem quase sempre os mesmos. Embora sejam histórias vividas, possivelmente numa Europa de século XVII, XVIII, ele não precisa a época nem lugar que viveu. A gente que faz algumas inferições que ele tenha vivido entre o ano 1750 e 1850, possivelmente no sudoeste francês, divisa com a Espanha. Mas a verdade é que o livro é repleto de casos que não tem como a gente ler sem se identificar com algum deles. Se projeta em algum destes casos. Como este que eu vou relatar para vocês. Este caso vivido como um drama pessoal. Este ele não ouviu em confissões. Ele sentiu na alma. E aí ele nos confessa os seus sentimentos. Quando Orson fala da ordenação, da cerimônia de sua ordenação, ele termina este capítulo, esta narrativa, dizendo que dentre o público existia uma menina no colo de uma mulher que, quando ele termina de falar, faz aquela homilia belíssima, dizendo do seu compromisso com o evangelho cristão e com o povo, com os pobres. E aí, dentre o povo, ele via no colo de uma mulher uma criança, segundo ele, de aproximadamente 3, 4 anos de idade, que estendia para ele os braços como se quisesse estar em seu colo. E ele narra isso e não fala mais nada. E a gente vai entender o porquê quando lê um capítulo intitulado As Três Confissões, que é o que eu vou contar para vocês. Diz Padre Germano que no dia em que estava completando 35 anos de idade, já na sua paróquia, naquela pequena aldeia, festejando com as crianças, brincando com as crianças na tarde, as crianças brincavam, festejavam com ele, com o sultão. Ele vê chegar um mensageiro, aproxima e entrega para ele uma mensagem dizendo o seguinte: Padre Germano, amanhã levarei um grupo de meninas para se confessarem e assistir à missa do Senhor. E ele nos conta que no dia seguinte, de fato, às 8 horas da manhã, ele vem encostar ao lado da igreja, observando da janela de sua casa paroquial, ele vem encostar 3 belas carruagens. E das carruagens desciam um grupo entre 15 e 20 meninas.
entre os seus 14, 15, 16 anos de idade. Todas muito alegres, todas muito saltitantes, aquela alegria de quando tem um grupo só de meninas reunido, nós sabemos como é. E ele nos descreve, agora nós somos os seus confessores, ele nos descreve que eram todas muito lindas, mas que só enxergava uma. E descreve esta uma como sendo uma menina pálida dos cachos negros. Bonita a descrição, a gente começa a entrar na história, e aí ele conta que desce para a igreja, vai lá no confessionário, aquela casinha que tem dentro da igreja, vocês já viram um confessionário, não é? Uma casinha fica dentro da igreja, o padre senta, as pessoas chegam, ajoelham, confessam. Então ele vai e ocupa o seu lugar no confessionário, e começam a vir as meninas para se confessar. Ele conta que vem 1, 2, 3, lá pela 5ª, aproxima do confessionário esta que é a menina pálida dos cachos negros. E agora ele acrescenta na descrição que quando ela andava, ela curvava-se para frente como os lírios do campo. E que trazia em sua cabeça um ornamento de jasmins, uma coroa de jasmins, ornando com toda a sua beleza. A gente fica meio preocupado até com tanta descrição da menina pálida dos cachos negros. Mas, olha o que acontece. Conta-nos que a menina ajoelha e pergunta a ele: Padre Germano, quando alguém confessa, tem que contar tudo o que está sentindo ao padre? E ele responde: minha filha, se o que você está sentindo causa-lhe remorso, é bom que conte, senão não há necessidade, é perca de tempo. E a menina pergunta então: Padre, amar é pecado? E aí ele dá uma resposta fundamentada no catecismo: amar a Deus sobre todas as coisas, aos pais e aos irmãos, é mandamento divino. Porém, existe um amor do qual você ainda não tem idade para entender, este pode ser pecaminoso. E a menina, petulante, retruca: mas padre, eu aprendi que para as coisas do amor não tem idade. E eu já amo um homem. E aí o padre Germano assusta. E ela conta: eu amo este homem há 1 ano, desde que a minha irmã veio a esta igreja no ano passado para o Senhor abençoar o casamento dela. Nesta ocasião, padre Germano, eu te vi e passei a te amar. Gente, ele recebe a confissão de amor, não é de uma menina qualquer. É daquela que ele já está nos descrevendo como sendo a menina pálida dos cachos negros, aquela que ele via o grupo de meninas e só enxergava ela. Então a preocupação maior dele e o descontrole que ele nos relata foi nem tanto pela confissão da menina, mas pelo que ele sentia no coração dele. E aí ele conta para nós que leva um susto enorme, abandona o confessionário e vai para os campos para se recompor. Claro que antes, ele passa aquele sermão que a igreja habitua, o ordenando a aconselhar: minha filha, deixa disso, você não sabe o que está dizendo, eu sou um padre, sou celibatário, etc, etc. Aquelas coisas. Volta para casa e vai refazer as suas ideias. Mas para nós ele conta que quem precisava refazer as ideias era ele. E aí, nos campos, andando por aquelas montanhas, ele reequilibra seu pensamento e, de uma certa forma, ameniza aquela sua paixão. E como diria mais tarde o nosso querido Chico, tudo passa, passou de uma certa forma. Porém, conta-nos padre Germano
que 8 anos depois, ele vê chegar em sua aldeia um nobre, acompanhado de uma guarda, vem até a casa paroquial, procura por ele e diz: Padre Germano, preciso que o senhor me acompanhe, porque a minha esposa está muito enferma, está prestes a morrer, e ela quer se confessar, e que o senhor lhe dê a extrema unção. Ele vai, pega os seus óleos de unção, as suas coisas de padre, e acompanha aquele nobre. Diz que chega até um castelo, entra nos aposentos, aonde estava enferma, e quem que ele vê deitada na cama? A menina pálida dos cachos negros. Agora mulher, casada, enferma e muito enferma. E quando ele aproxima, ela faz então a sua segunda confissão. Padre Germano, eu não te esqueci. Hoje faz 8 anos que te disse que te amava. Dizem que vou morrer. E quis te dizer que acima de todos os seres da terra, eu te amei. Gente, o Padre Germano conta que houve a segunda confissão, faz profundo silêncio, pega o óleo, unge a fronte daquela enferma e volta para sua aldeia em silêncio. E para nós ele conta: voltei à minha aldeia e devorei em silêncio aquele amor que eu não tinha o direito a gozar. Por que será que ele dissera isso? Devorei em silêncio aquele amor que eu não tinha o direito a gozar. Mas vejam o que acontece. Ela não desencarna nessa ocasião. Ela estava enferma, porém recupera-se a saúde. E relata-nos Padre Germano que 2 anos mais tarde, uma terrível peste assola a região. E segundo ele, as famílias abastadas, que tinham recursos, diante da escassez de medicamentos e de médicos, tinham uma opção: sair dos grandes centros e ir passar uma temporada nas aldeias, nos sítios, nas fazendas, para evitar as cidades, onde a densidade demográfica pudesse ser mais propícia à transmissão da doença. E então que ele vê chegar em sua aldeia diversas famílias fugindo da tal doença contagiosa. Conta-nos ele que vê aproximar da sua aldeia numa tarde uma família, fica sabendo que trata-se de uma família de nobres, e que no dia seguinte, aquele homem, aquele nobre, morre. E no senso de presteza do Padre Germano em sua aldeia, ele vai gentilmente até aquela casa para fazer o que a igreja chama de encomendação do corpo. Só que, chegando na casa, quem que o recepciona novamente? A menina pálida dos cachos negros. Agora mulher, casada, e acabara de tornar-se uma viúva. E ela diz ao Padre Germano a sua terceira confissão: Padre, Deus é muito bom para mim. Acho que agora morrerei de vez. Creio que agora seguirei meu esposo. Tu recebeste minha primeira confissão e talvez recebas a última. Só um segredo tive em minha vida. Só um pecado cometi. Se é que amar é um delito. O Padre Germano ouve a terceira confissão e agora ele pensa o que nós pensamos. Ela está viúva
a mulher que ele ama está possivelmente também contaminada, uma vez que o marido morreu com a tal doença, e ele vê agora possibilidades de unir-se a ela. E ele nos conta isso, que o seu coração humano fez tudo o que estava ao seu alcance para que ela não morresse. Conta que busca todos os recursos de medicamentos, de ervas, de médicos, para que a menina pálida dos cachos negros não morresse. Conta-nos que fez todas as orações possíveis que um ser humano possa elevar a Deus, pedindo a Deus para que ela não morresse. E ele nos conta que, graças a Deus, os seus pedidos não foram atendidos. E 2 dias depois, a menina pálida dos cachos negros morre. E ele nos conta, abrindo o seu coração, transnudando a sua alma, que ele recolhe em seus braços aquele corpo gelado, tocando pela primeira vez a mulher que ele amara e que lhe amava, que a mesma igreja que o impedira de casar-se agora não poderia impedi-lo de amar a uma morta. E ele pega aquele corpo gelado, cava uma cova no cemitério ao lado da sua casa, próximo à janela de seu quarto, e ali deposita o corpo da menina pálida dos cachos negros. E nos conta que a partir desta data, ele passa todos os dias, horas e horas, sentado ao lado daquele túmulo, conversando com a menina pálida dos cachos negros. Que o seu cachorro, que até então não entrava no cemitério, ficava esperando por ele no portão do cemitério. A partir de então, o sultão o acompanhava, deitava sobre aquele túmulo e ali passava horas, enquanto ali o padre Germano estava. No outro capítulo, vai nos dizer padre Germano: eu amei a todas as criaturas, amei o mundo, amei as crianças, e aí ele nos conta, amei profundamente uma mulher, porém os compromissos que eu contraíra e os que ela mais tarde também contraíra, nos impedira de estabelecer uma união. Porém, por amá-la, eu amei por demais a humanidade para fazer jus ao nosso amor. E tive durante toda a minha vida a proteção espiritual da menina pálida dos cachos negros. Que se algum progresso ele obtivera nesta sua existência, fora com o amparo espiritual da menina pálida dos cachos negros. E todas as histórias ele faz alguma menção a ela. Gente, fazemos questão de contar esta história, não é para causar simples comoção, é para mostrar a cada um dos senhores, das senhoras, o que é verdadeiramente acreditar na imortalidade da alma. Porque se cada um de nós estivéssemos lá, fôssemos contemporâneos ao Padre, e se tivéssemos a honra de ele partilhar conosco este caso, que conselhos nós daríamos a ele? Claro, gente. Larga a batina, Padre, vai ter-se com ela. O amor de vocês é belo. Isto, gente, é pensamento humano para quem acredita na vida como sendo única. Para quem acredita na imortalidade, ele sabia que este amor para esta vida não tinha condições, podia esperar uma outra. Isso é acreditar na imortalidade da alma. E esta, meus amigos, é apenas uma história. O livro é repleto de casos assim, como disse a vocês, onde ele se desnuda completamente, mostrando suas angústias. Ele se considerava uma árvore seca, pois não tivera filhos, não pudera casar-se,
mas desnuda-se e ao mesmo tempo desnuda os dramas humanos, para que possamos perceber a importância do dever. O que mais nos chama a atenção é a noção do dever consciencial. E nós, num livro de tanta sabedoria, num livro de tantos ensinos, separamos algumas frases para partilhar com vocês nesta noite, para percebermos o que é a lucidez de um espírito nobre, já consciente do papel que devemos exercer. A musiquinha que aqui está é por conta do Francisco, que é mineiro, vocês vão notar já. Olha a musiquinha mineira aí. Vai ter uma hora aí que a gente vai lembrar do doce de abóbora, vocês vão ver. Vejam as frases selecionadas do livro Memórias do Padre Germano, que nós pensamos do texto. O livro é repleto de frases, mas estas foram especiais. O Francisco vai comentar esta imagem. Esta imagem merece um comentário maior, mas eu vou ser breve. Lembrem de Emmanuel. Para quem leu Renúncia, lembra do padre Damiano ensinando Alcione o método do colar de pérolas. Também no livro Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel cita este método. O que é? Pisa destes textos mais densos pequenas frases e reflitam longamente sobre estas frases. Cada frase constitui uma pérola, diz-nos Emmanuel, e cada pérola servirá em particular a cada um de nós. O conjunto destas pérolas, o fio que une todas estas pérolas, constitui a religiosidade dos homens. Vamos então às frases. Não há espírito pequeno, não há inteligência obtusa, não há posição, por mais humilde que seja, que represente um obstáculo para ser útil aos nossos semelhantes. Esta é a ideia que quero inculcar no homem. Imaginem o objetivo desse espírito, o desejo dele de inculcar em nós, os seus irmãos, em aprendizado, esta ideia de sermos úteis uns aos outros, o que combina perfeitamente com o Evangelho, o que está perfeitamente conectado com a doutrina espírita, porque precisamos muito uns dos outros. Quantos seres culpados se redimiram com o passar dos anos? O livro também é um hino à questão do tempo. Ele fala muito da importância do tempo, para que não nos deixemos abalar por acontecimentos momentâneos e amadureçamos mais as ideias, as reflexões, diante dos desafios, das lutas, das angústias, das indecisões. Para que lado vou agora? O que faço agora? Então ele diz: quantos seres culpados se redimiram com o passar dos anos? Não nos deixemos violentar pelas culpas, nem tampouco paralisar a nossa sensibilidade, porque erramos. É preciso continuar, é preciso prosseguir. Aí deu saudade do doce de abóbora da vovó, não deu? Eu vejo mais longe, por isso o ouro não me seduz. Não sou virtuoso, não. Sou racional. Não busco a santidade, busco o progresso, o sentido de espiritualidade, o progresso, o esforço, a iniciativa. Vejam a profundidade desse pensamento. Não há santos na terra. Claro que não. Somos criaturas em aprendizado, todos criaturas carentes, necessitadas de aprimoramento. Não há santos na terra. Apenas homens, e poderíamos acrescentar, é claro, homens e mulheres, aí o gênero humano, apenas homens que em algumas ocasiões cumprem a sua obrigação. Por isso nos lembramos do que diz Lázaro no Evangelho segundo o Espiritismo: o dever é a obrigação moral para conosco e para com o próximo. De que servem as casas de tijolos? Aquele que tem sua casa nos incontáveis mundos
que rodam eternamente nos espaços infinitos, o princípio da pluralidade dos mundos habitados, na noção exata do progresso. Esta frase é linda. A satisfação que hoje sinto, imaginem, ele está falando dele mesmo, a satisfação que hoje sinto no mundo espiritual, claro, foi durante a mensagem mediúnica, a tranquilidade do espírito que cumpriu o seu dever, é o justo preço que Deus concede àquele que pratica a sua lei, que é a lei do amor. Então, esta satisfação, essa alegria, essa tranquilidade, é o resultado, é a consequência imediata do cumprimento da lei, a lei que não é outra senão do amor, que recomenda o respeito uns aos outros, que recomenda o cumprimento do dever, que recomenda a caridade, que não se restringe à doação de coisas, a caridade que está em todos os nossos relacionamentos. O que as religiões me ensinaram? 2 grandes princípios, 2 verdades eternas. Só existe um Deus, assim como só existe um culto. Fazer o bem pelo bem, eis a mensagem, eis a essência do Evangelho do Cristo, eis a caridade em toda a sua grandeza, eis o que nos convida a doutrina espírita. Vejam esta: nunca o homem é mais bem-aventurado que quando sonda a sua memória e no depósito de suas lembranças não encontra um único remorso. Ao contrário, vê levantar-se com frescor a flor de uma ação generosa. É difícil vasculharmos a consciência e não encontrarmos remorso, muito difícil, mas é possível, desde que nos respeitemos mutuamente. Vejam, nunca o homem é mais bem-aventurado que quando não encontra remorso. O verdadeiro inferno é o remorso, é o arrependimento. Não existe um inferno localizado do fogo e das cutucadas daquele ser infernal. Não, o inferno é consciencial. Eu tive muitas vidas, diz ele. Em algumas delas me chamaram de sábio. Era muita sabedoria que ele tinha realmente. E eu tive muitas vidas, diz o Padre Germano. Mas creiam, só vivi quando me chamaram de bom, no sentido da bondade mesmo, da generosidade. E foi o que aconteceu quando ele encarnou a personalidade do Padre, que atendia as carências, as necessidades humanas, todas, materiais, morais, espirituais. O que é oração? É o gemido da alma e é o sorriso do espírito, é a queixa do aflito e o suspiro de que espera. É o idioma universal que todas as humanidades falam para se dirigir a Deus. A oração verdadeira é aquela que o homem pronuncia quando sofre muito, ou quando a felicidade ele sorri, através da gratidão, é claro, né? A oração não é a palavra, é o sentimento. O que vale é o sentir, um olhar da alma. Um olhar da alma fixo no céu vale mais que 1000 rosários rezados por rotina. Esta é uma prática católica, a reza dos rosários. Mas se nos colocarmos como espíritas, a prece apenas decorada, não sentida, é a mesma coisa. Pobre humanidade, diz o Padre Germano, não crê no sacrifício sem benefício imediato. Vejam que lição, que convocação para cada um de nós, para todos nós os humanos desta época. Pobre humanidade, não crê no sacrifício sem benefício. Nunca pensamos, deveremos pensar, sempre deveremos pensar em beneficiar sem esperar nada em troca. Sabedoria sem sentimento é fonte sem água. Não se trata do que os espíritos falem, o principal é que despertem o sentimento.
a humanidade precisa sentir mais do que investigar. E nós devemos ler essas páginas para sentir o sentimento lá expresso de um espírito nobre, envolvido por circunstâncias e situações que tem muito a nos ensinar. Creiam firmemente que fomos criados para o bem. E quando um espírito adquire boas condições, não faz mais do que cumprir a lei primordial da criação, que não é outra senão a lei do amor, não é? E vejam o que ele recomenda, que autoridade moral para dizer isso. Ele se refere a si mesmo: eu comecei a cumpri-la, a lei do amor. Diz ele: eu comecei a cumpri-la. E lhes recomendo que comecem. Veja que bondade espontânea. Não é uma imposição, não é um sermão. Eu comecei a cumpri-la e lhes recomendo que comecem também. Pois nunca o espírito é mais feliz que quando cumpre todos os seus deveres. E a gente poderia perguntar a esta altura: quais são os meus deveres? Qual o meu dever de pai, de mãe, de cidadão, de motorista, de político, de eleitor? Qual o meu papel, o meu dever de empresário, de empregado, de espírita, de cristão? Qual o meu dever perante a minha própria consciência? Qual o meu dever perante a vida, perante Deus, perante mim mesmo? Então, nunca o espírito é mais feliz que quando cumpre todos os seus deveres. Esta é a que eu mais gosto do livro, numa lição preciosíssima. Ele foi considerado um santo, e as pessoas o buscavam, admiravam, elogiavam aqueles que chamavam as suas virtudes. E ele confessa a todos nós, os leitores: admiram o que vocês chamam de minhas virtudes, e que na realidade não foram nada senão o estrito cumprimento do meu dever. Não pensem, filhos meus, que fiz nada de particular. Fiz o que deveriam fazer todos os homens. Dominei as minhas paixões, que são os nossos mais encarniçados inimigos. Que convocação extraordinária! A nossa melhora individual, a nossa melhora moral. Vejam, as paixões são os nossos mais encarniçados inimigos. E ele diz: eu dominei as minhas paixões. E a gente vai encontrar isso no livro, a descrição do domínio das próprias paixões, que foram muitas. São muitas as paixões que atormentam a alma humana, e ele descreve isso com sabedoria. E nós terminamos a palestra com o convite que ele faz ao coração de todos nós, com vistas à felicidade. E ele convoca-nos: amem. Diz o Espírito Padre Germano: amem muito. Quando pensamos nessas exortações, nesses convites, eu e Francisco ficamos tão sensibilizados pela obra e pela oportunidade de resgatar esta obra clássica da literatura espírita, que começamos a fazer palestra do livro, como lhes disse, para despertar a atenção das gerações mais novas de idade e de espiritismo. E naturalmente que com esse estímulo que nós criamos, muita gente vai querer o livro. Então nós trouxemos o livro para os que quiserem adquirir. Mas é importante deixar claro um detalhe. Nós fizemos um acordo com a editora. O livro tem o preço de R$ 38, mas nós estamos trazendo por 20. E nós atrelamos o livro a duas questões nobres. Primeiro, foi divulgar a obra, como fizemos aqui hoje. E em segundo lugar, toda a receita da obra está sendo destinada para o encontro Kaibar-Schutel, que nós realizamos em Matão. Esse encontro é um encontro de grande porte, mas limitado a 500 pessoas. E nós temos uma programação muito especial. Eu trouxe o folder para vocês verem. Claro que eu não tenho para todo mundo aqui, mas eu trouxe uma pequena quantidade. Nós vamos deixar lá junto aos livros. Os que tiverem interesse em participar poderão pegar o folder. As inscrições são exclusivamente pela internet. Toda a programação está no site, como também está aqui. Mas além do que está aqui formalmente como programação, nós teremos inúmeras surpresas. Estarão conosco André Trigueiro, o jornalista da Globo,
que defende a questão ambiental, o projeto Conte Mais, da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Estará conosco também a peça teatral do grupo Laboro, da Companhia Laboro de Belo Horizonte, ligada ao Haroldo Dutra, entre outras surpresas que nós deixamos para o evento. E como vocês estão relativamente próximos de Matão, nós queremos imensamente convidá-los para participarem conosco. A data é 22 e 23 de setembro. Aqueles que não conseguirem o folder poderão acessar o site www.usematão.com.br e clicar lá, EAC 2012. Lá está a programação, lá está a possibilidade da inscrição e todas as informações que vocês precisarem. Queremos agradecer imensamente a oportunidade desta noite, agradecer a parceria do Francisco, agradecer a esta casa que nos abre a tribuna uma vez mais. Dia 1º de setembro, sábado, estaremos aqui novamente com um seminário à tarde, que será divulgado pela casa naturalmente. Estarei eu, Felipe Salomão de Franca, Rogério Coelho de Muriaé, Leleco de Bauru, e faremos um seminário num sábado à tarde aqui no Francisco de Assis. E eu falarei sobre o tema O Dever, que dei uma passadinha muito rápida aqui, mas no dia 1º, sábado à tarde, faremos uma abordagem mais ampla sobre esse tema. Então, já que o Padre Germano nos pede, amém, amém muito, permitam dizer a vocês, prossigamos, porque a vida conspira a nosso favor. Muito obrigado. Muito bom. Nós tivemos aí, deixa eu contar.